Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Siqueira, astróloga. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Astrologia do Ser. E hoje, dando continuidade à série de Plutão nas casas astrológicas, vamos conversar sobre Plutão na casa 4. Se você tem Plutão na casa 4 do seu mapa astral ou está passando pelo trânsito de Plutão pela casa 4 do seu mapa, fique ligado que esse vídeo é para você. E para quem está chegando aqui agora no canal, eu te convido a se inscrever, acompanhar os vídeos que eu já gravei dos planetas nas 12 casas astrológicas. Tenho também uma série de vídeos falando detalhadamente sobre cada casa astrológica do mapa astral. Você pode gerar o seu mapa através de aplicativos gratuitos e sites gratuitos, e eu também tenho dicas aqui no meu canal de como calcular o seu mapa astral para você começar a entender um pouquinho sobre a influência dos planetas na sua vida, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Plutão é um planeta geracional. Ele fica uma média de 12 até 26 anos em um signo. Por isso que muitas pessoas têm Plutão no mesmo signo. Isso marca uma geração que vieram aqui com propósitos bem definidos, de acordo com o signo que Plutão estava na época do nascimento. Ele fica retrógrado uma vez por ano durante 6 meses, por isso que ele demora muito tempo no signo e anda 2,5 minutos por dia. É um planeta muito distante do nosso sistema solar, porém a influência dele é muito impactante. Plutão é conhecido como o planeta do submundo, o deus do submundo. A função de Plutão é extrair lá de dentro aquilo que está guardado, aquilo que está oculto e trazer isso para fora. Portanto, Plutão, ele rege as nossas emoções mais intensas, mais profundas. É um planeta que fala de cura, de regeneração, de morte e renascimento. É o nosso poder de autocura e de renascimento diante de situações críticas, agudas e emergenciais que nós passamos durante a nossa existência, tais como perdas de pessoas queridas, crises financeiras, términos de relacionamentos mal resolvidos. É sobre a influência de Plutão que nós podemos ativar essa força de cura, de regeneração, para a gente dar a volta por cima e sair dessas situações renovados e renascidos. Por se tratar de um planeta que fala de intensidade, de profundidade, é uma oitava superior do planeta Marte, então o poder de destruição de Plutão não se compara a Marte. Quando nós entendemos a função desse planeta, nós podemos utilizar ele de uma maneira positiva e não destrutiva, negativa. Plutão fala de poder, controle, manipulação, porque é exatamente onde ele cai que nós queremos ter o controle daquela situação. Plutão rege as perdas. Pela astrologia sistêmica, Plutão, que fala de perdas e de transformações profundas, pode ser indicação de que as perdas que ocorreram no nosso sistema causaram um vazio muito profundo e que jamais foi preenchido, como, por exemplo, lutos não resolvidos, abortos e mortes que não foram integradas no nosso sistema familiar, fazendo com que gerações depois possam ocorrer dificuldades muito parecidas que esses ancestrais viveram em algum momento na nossa história familiar. A casa 4, ela fala das nossas raízes, das nossas origens, da nossa família, do ambiente em que nós vivemos, a nossa casa, o nosso quarto, é um lugar de intimidade, de privacidade e de aconchego. Fala das nossas raízes, das nossas origens, da nossa família. E também é uma casa que fala do mundo da alma, é a casa da alma. E quando nós temos planetas na casa 4 do nosso mapa astral, merece uma atenção muito especial, porque por ser uma casa psíquica, juntamente com a casa 8 e a casa 12, a casa 4 ela está no âmbito mais emocional, mais sensível. Então, muitas vezes, as pessoas não percebem a influência daquele planeta que habita essa área do mapa. Ela pode agir de uma maneira totalmente inconsciente. Por isso é muito importante conhecer o mapa astral,
a astrologia traz esse autoconhecimento, a gente passa a entender por que certas coisas acontecem na nossa vida, por que nós temos aquele tipo de sensação, de emoção, de sentimento, de reações emocionais. Então, Plutão aqui traz um estado de alma muito intenso, com altos e baixos emocionais muito fortes. Lembrando que eu não estou analisando se Plutão aqui faz aspectos com outros planetas. Por exemplo, se Plutão de casa 4 faz aspectos de trígono ou sextil com os planetas pessoais, pode ser a Lua, Sol, Mercúrio, Vênus ou Marte, os impactos desse planeta provavelmente não são tão desafiadores e tão profundos. O contrário, se os aspectos forem tensos, podem ocorrer, sim, questões muito profundas e a pessoa precisar até mesmo de uma ajuda terapêutica, ela precisa de um apoio emocional para poder lidar com essas crises internas. O fato da casa 4 estar associada à nossa família, então ela tem muito a ver com o nosso passado, com a nossa história, desde que nós chegamos aqui nesse planeta. Então, uma criança que tem Plutão nessa área do mapa, ela pode ter vivenciado na família de origem alguma crise, alguma perda, alguma dor muito profunda e ela absorve aquele sentimento, aquelas sensações. Isso traz feridas emocionais ocultas que muitas vezes ela não se lembra. Por exemplo, ela pode, quando criancinha, ter presenciado a morte de alguém muito querido e viu a família sofrendo muito. Então, ela sofre junto sem entender o que está acontecendo, e isso fica constelado na alma dessa criança. Ela pode também ter presenciado perdas financeiras, perda de imóvel. E quando essa pessoa se torna adulta, ela traz na alma dela uma sensação de que sempre há um risco quando ela forma vínculos, quando ela tem intimidade e quando ela forma um lar e uma família dela. Então fica uma alma desassossegada, com medo da perda, com medo do abandono e de que ela passe de novo por aquela situação tão dramática, mesmo não se lembrando de certas ocorrências do passado. Então, ela pode ficar o tempo todo controlando as pessoas que ela considera, que ela ama, com muito medo de perder. Isso pode gerar chantagens, jogos de controle, de manipulação. E esse comportamento geralmente é percebido pelas pessoas íntimas, ou da família, ou daquelas pessoas que fazem parte da intimidade dessa pessoa, que pode ser uma amiga muito querida. Então, a qualquer movimento da família ou de pessoas que ela ama, que ela considera, de se afastar dela por algum motivo, ela já tem uma sensação interna de que ela foi traída e abandonada. Isso começa a gerar sentimentos dentro dela extremamente destrutivos. É como se ela inoculasse venenos dentro de si mesma. E isso provoca muita dor, angústia, depressão, que precisa ser visto com muito cuidado, para que ela possa se desapegar das pessoas, porque, na verdade, nós não temos controle de nada nem de ninguém, né? E Plutão, onde ele cai, a gente tem uma tendência a querer ter o controle ali. Falando também de questões hierárquicas, a casa 4, que fala da família, portanto, aqui nós falamos do nosso pai, da nossa mãe, que são as figuras de autoridade do nosso sistema, da nossa família. Então, uma pessoa que tem Plutão de casa 4, ela pode ter uma certa dificuldade de se relacionar com o pai e com a mãe, porque ela pode tratá-los de igual para igual. Então, dessa forma, ela está infringindo uma das leis sistêmicas, que é a lei da hierarquia, onde aqueles que vieram antes têm autoridade e os que vieram depois são menores. Então, aqui é muito importante olhar para essas questões da relação com o pai, da relação com a mãe, porque se isso não for trabalhado, ela pode levar para a vida uma dificuldade de lidar com figuras de autoridade na empresa, na escola ou em outro ambiente onde ali existe uma hierarquia. Lembrando que a casa 4 é um movimento interno, então as pessoas não percebem isso de uma maneira óbvia. Eu acredito que só mesmo
quando a gente convive mais intimamente com essas pessoas que têm o Plutão de casa 4. Eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários, você que tem Plutão na casa 4, se isso está fazendo sentido para você. Eu gosto muito de ouvir os comentários de vocês. E não se esqueça de deixar um like agora para não se esquecer. E se você estiver com Plutão em trânsito pela casa 4, lembrando que no momento da gravação desse vídeo, Plutão está no grau 28 de Capricórnio e vai entrar no signo de Aquário em 2024, janeiro de 2024, e ele vai ficar retrógrado ano que vem, voltando para Capricórnio, depois ele segue o movimento direto, aí eu acho que lá para setembro de 2024, e aí não volta mais para Capricórnio. Então ainda tem muitas águas para rolar aí, né, com esse planeta tão profundo e tão forte na nossa vida. Continuando, essa pessoa, Plutão de casa 4, ela precisa reconhecer o poder que ela tem de sair das crises, das próprias crises pessoais e emocionais. Se essa pessoa recebe amparo, porque a casa 4 é uma casa de apoio, de sustentação, essa pessoa consegue se curar das situações mais difíceis, tais como vícios, doenças graves. Tamanho é o poder que expande de dentro dela essa força poderosa de cura e de regeneração. O contrário, quando ela não tem apoio e está passando por uma situação difícil, ela vai para aquele estado emocional, se sentindo totalmente abandonada, desamparada e muitas vezes se sentindo traída. Então é muito importante olhar para isso, seja através de uma terapia, ou de uma constelação sistêmica, porque muitas dessas dores e sofrimentos podem ser dores sofridas, feridas não curadas de alguma pessoa do nosso sistema de origem, do nosso sistema familiar, porque nós fazemos parte dessa árvore, né? Nós fazemos parte desse clã, nós temos uma origem, nós temos uma ancestralidade, então nós estamos em ressonância pelo campo psíquico, emocional, espiritual da nossa família de origem. E isso ressoa na nossa alma. E quando nós falamos dessas crises internas, dessas dores da alma, de Plutão na casa 4, então nós podemos citar aqui duas causas. Uma é que ela já pode ser uma pessoa depressiva, com tendências agudas de altos e baixos emocionais, desde a infância ou da adolescência, e ela carrega isso por muito tempo, e tem também as crises e as dores da alma sazonais, que é quando planetas em trânsito aspectam o Plutão natal de uma maneira desafiadora. Então, essa pessoa pode passar por algum período onde ela vai sentir na alma questões que vêm à tona, emocionais, que estão guardadas dentro dela e que ficam expostas e aparecem durante esses trânsitos planetários, tocando o Plutão natal. Porque a função de Plutão é fazer vir à tona, aparecer aquilo que está oculto, aquilo que está guardado. E agora a gente vai para o pulo do gato, porque não dá para falar tudo sobre esse planeta, porque o tempo é curto. Nós vamos falar das regências planetárias. Plutão rege o signo de Escorpião. Então, olha no mapa de vocês onde é que você tem Escorpião, porque os assuntos daquela área da vida serão tratados na casa 4. Um exemplo de regências planetárias é se você tem Escorpião na casa 5, com Plutão na casa 4. A casa 5 fala de criatividade, lazer, diversão, alegria e também de filhos. Então, essa pessoa, ela sabe como tornar o ambiente doméstico, o ambiente familiar agradável, divertido. Ela inventa moda, ela inventa coisas para fazer com a família. Prazer para ela é ficar em casa, é ter momentos agradáveis em família ou com pessoas íntimas. E se ela tem filhos, ela vai tornar o ambiente doméstico muito propício para a criançada brincar, se divertir. A tendência é que os filhos também tenham hábitos bastante domésticos e caseiros e frequentam sempre a casa dos pais, mesmo quando eles se casam e formam a família deles.
Outro exemplo de regências, para quem tem Escorpião na casa 7, Plutão na casa 4. A casa 7 fala de relacionamento, casamento, parcerias, associações, acordos e contratos. Então, a tendência da pessoa parceira, casa 7, é ser alguém caseiro, de hábitos domésticos. E casamento para essa pessoa significa formar um lar e uma família. Então, é um casal que prioriza muito a vida familiar, a vida doméstica e as tradições familiares. Por outro lado, a pessoa parceira pode interferir de maneira positiva ou negativa nos assuntos da família de origem da outra parte. De uma maneira positiva, por exemplo, é quando a pessoa parceira ele gera melhorias na vida daquele clã, e no negativo é quando ele traz dificuldades para a vida familiar de origem de um dos casais, tá? Então, isso também tem que ser tratado com muito cuidado, porque aqui a gente tem uma quadratura de casas astrológicas, né? Então, tudo isso é analisado de uma maneira personalizada. Quando a gente fala de relacionamentos, a gente também tem que olhar para Vênus no nosso mapa e outras questões importantes também. Essa regência também é muito interessante para quem tem Escorpião na casa 12, com Plutão na casa 4. A casa 12 também é uma casa psíquica, ela fala de questões espirituais, está associada ao nosso inconsciente, às nossas emoções. Ela fala de isolamento, reclusão, de ficar sozinho, refletir. Fala também de sacrifícios pessoais, trabalho voluntário. Então, para essa pessoa, esses trabalhos voluntários de caridade traz paz na alma. É importante para ela estar atuando dentro de alguma associação ou instituição onde se pratica a caridade, ajuda ao próximo. Isso para ela traz paz. E ela também pode envolver a família nessas atividades sociais. Então é isso, pessoal. Isso é um pouquinho daquilo que eu posso trazer aqui para vocês sobre Plutão, que é um planeta muito intrigante, muito complexo. Num atendimento de mapa astral, quando chega a hora de falar de Plutão, geralmente são momentos mais tensos, mais profundos e mais impactantes. E é exatamente através desse planeta que nós podemos depurar a nossa alma, trabalhar o desapego e a humildade, porque se nós não soubermos usar o poder que nós temos de uma maneira positiva, em prol do coletivo, nós podemos passar por perdas, dores e situações mais complexas, mais difíceis. Então, vale a pena aprofundar bastante aí nos assuntos desse planeta, que eu tenho certeza que você vai entender como utilizar esse poder de uma maneira positiva, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like se você gostou e também um dislike se você não gostou. O importante é que vocês participem para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é importante. E aí ele divulga para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos de astrologia que eu trago por aqui, tá bom? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro com Plutão na casa 5. Até lá!